E agora, que tal, meu aluno, você ficar de olho ligadinho aí, porque eu e a professora Sabrina vamos fazer aquela bela retrospectiva para que você possa, ao chegar na sua atividade de sala, a relembrar os conceitos básicos que nós abordamos nessa aula, não é isso, É professora? isso aí, galerinha. Eu quero que vocês tirem assim todas as atividades das nossas aulas de letra, que a gente sempre vai estar fazendo uma revisão dos conceitos básicos que foram abordados nas nossas aulas. Muito bem, professora Sabrina. Então fica de olho aqui agora, meu caro aluno, na tela, e vamos para lá. E aí, como se trata dos estudos atualmente de química, não podemos esquecer da velha alquimia, né? Olha aí, tem alguma coisa a ver. Alquimia. É que naquela época, né, digamos assim, é que acredita-se que a alquimia era praticada numa região denominada Alexandria, no Egito Antigo, né? Isso por volta do século III antes de Cristo. Então já faz muito tempo, né? E que permaneceu como a principal ciência da Idade Média, quer dizer, nos séculos V digamos assim, a 15, né? Então, 10 séculos predominantemente a alquimia através da curiosidade, através da arte, né? Então, daí para a gente entender que a alquimia em si, a palavra alquimia, então significa dizer palavra que indica uma ciência mística, quer dizer, uma ciência que foi gerada através de curiosidades e atividades artísticas, né? Conhecido como a química antiga ou a química da antiguidade ou da Idade Média. Então, na química não é de hoje, você é cientista, você estuda química, não quer dizer que tudo começou hoje. E sim, olha só, 3 séculos antes de Cristo. E o química é a ciência que estuda o quê? Então, verifica aqui, ó. Então, nessa imagem, nós temos matérias no estado sólido, nós temos na fase gasosa, está vendo as iluminações? Essas cores diferentes só acontecem, meu aluno, porque na atmosfera, no espaço, existem partículas. Então, quando a luz incide nessas partículas, gera reflexo. E, ao refletir, emite essa luminosidade em cores diferentes. Por isso que é muito bonito a gente aprender química, para conhecer com mais detalhes sobre a matéria, né? Porque química é a ciência que estuda o quê? A composição, a estrutura, as propriedades da matéria, as mudanças sofridas por ela durante as reações químicas e sua relação com a energia. Tá vendo aí, ó? Se não fosse energia, você não estava vendo essas cores tão bonitas que está indo de encontro, batendo, ou seja, colidindo com alguns tipos de matérias que existem na natureza. Porque se não existisse matéria, era um vácuo. Então a luz não refletia e você não via cores diferentes. Portanto, por que estudar química, né? Porque a palavra química muitas vezes está associada a uma coisa ruim e as pessoas acham que a química está em produtos perigosos, tóxicos, venenosos. Ela está realmente, mas não é só nessas coisas que ela se encontra. Para isso, é importante que, quando manuseamos substâncias químicas, seja em laboratórios, na indústria, em qualquer parte do universo, então nós podemos ter símbolos que nos alertam do perigo. Como exemplo, esse primeiro aqui representa o quê? Que ali existem substâncias tóxicas, ou substâncias, digamos assim, e nós temos também a radioatividade, substâncias que podem emitir partículas radioativas, que podem de encontro aos organismos e assim sucessivamente, né? Portanto, fizemos aqui uma pequena abordagem para garantir a vocês
alguns termos que são essenciais para dar seguimento aos conhecimentos de química, principalmente nessa aula agora, que é a aula de número 1, e você realizar uma boa atividade de sala, tá bom? É isso aí, galerinha. Agora vocês vão lá fazer a atividade de vocês e a gente vai ficar aqui aguardando para fazer a correção juntos, né, professor? Exatamente. Então, boa sorte aí para você e voltaremos para fazer os comentários, né? Se você errou, se você acertou e etc, tá bom? Porque você fazer uma atividade e não ter certeza de se acertou ou errou, então você cria dúvida. E as nossas aulas nos proporcionam essa tranquilidade, né, professora Salve? É isso aí. Boa atividade, galera. E aí, galerinha, vocês conseguiram realizar as atividades? Ficaram com alguma dúvida? Se teve dúvida, não tem problema, né, professor? Exatamente nessa aula, nesse momento agora, a gente vai fazer retrospectivas em cima de cada questão que você acabou de realizar na sala de aula. Se você acertou, parabéns. Então, olha só, bola para frente, porque teremos muitas aulas. Se você ficou em dúvida ou errou a questão, então se preocupe não. Você está na fase de estudante. E estudante exatamente pode acertar, pode errar. Você está numa fase de aprendizado, não é isso mesmo, professor? Isso mesmo. E agora a gente vai lá para o nosso momento tirando dúvidas. E aí, na nossa questão de número 1 da aula de hoje, é uma questão que abordou a alquimia. Ora, conteúdo que a gente estudou, então eu creio que vocês tiraram de letra. Na questão 1 diz o seguinte: a alquimia, mistura de arte, ciência e magia precursora da química, elencou como objetivos a busca do elixir da vida longa e da pedra filosofal, que permitiria a transformação de metais comuns em ouro. E, não obstante, o insucesso de suas pesquisas, ou seja, que a gente já sabe que não foi atingido seu objetivo naquele campo restrito, a alquimia deixou um grande legado para a ciência química. Assinale a opção que corresponde às contribuições efetivas da alquimia. Então, entre essas 4 alternativas que nós temos nessa questão de número 1, você leu atentamente e observou aquela que apresentou as atribuições efetivas que pode ter, que a gente comentou aí na nossa aula, que a alquimia deixou, digamos, como herança para a química. E aí a gente tem na letra A o conceito de átomos e muitas informações que embasaram a teoria atômica moderna. E aí, durante a nossa aula, em algum momento, professor Almeida, a gente falou de átomo, de modelo atômico na alquimia? Pois é, né, gente? E aí vocês vão, olha só, quer dizer, muito importante saber o que significa átomo, porque matéria não existe sem átomo, não é, professora Sabrina? Isso sim, é verdade. Mas aí aqui dentro da herança que ficou da alquimia para a química, nós não temos ainda essa abordagem, viu, gente? Mas olha só a letra B, que interessante. A descoberta de muitas substâncias, a invenção de equipamentos e os trabalhos na área da metalurgia, perdão. Desculpa. Gente, se a gente for observar, principalmente quando foi tratada as tecnologias egípcias, boa parte daquelas tecnologias, elas sim ficaram como herança da evolução da alquimia para a química. E sim, galerinha, durante aquele período, houve a descoberta de muitas substâncias e algumas delas foram tratadas, só que ainda que não vista como ciência, a alquimia tratou algumas substâncias. Então, até o momento, a letra B para nós, ó,
é a correta. Mas vamos olhar a C e a D. Na C fala subsídios que conduziram as pesquisas sobre a transmutação dos metais. Aqui no próprio enunciado ele diz que foi um insucesso, ou seja, foi um fracasso. Então não poderia ficar como uma contribuição efetiva, porque essa área do estudo da alquimia fracassou. Então a letra C não está certa. Letra D, contribuições para o estabelecimento das leis das combinações químicas. Apesar de que nessa época houve descobertas de muitas substâncias, ainda não se tinha a noção da existência efetiva do átomo. Achava que, por exemplo, a substância que era descoberta, ela já era a menor parte que compunha a matéria. Ainda não tinha esse conceito dentro da alquimia do átomo. O conceito de átomo já era tratado em algumas regiões do mundo nessa época? Sim, mas não abordado dentro da alquimia, então não foi a contribuição efetiva. Por isso que a nossa resposta correta aqui para a questão é a letra B. Através da alquimia, muitos produtos foram desenvolvidos e descobertos, como metais, sabões e muitas substâncias químicas, como ácido nítrico, ácido sulfúrico, hidróxido de potássio. Então, fora a destilação, a sublimação, o banho-maria e outras técnicas que ficaram de herança da alquimia para a química. Por isso que a afirmativa B é a nossa correta. Gostou aí, galerinha? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Então vamos lá para a nossa questão de número 2. A química é uma ciência que estuda as transformações e a composição de toda a matéria. O termo matéria pode ser substituído por corpo ou objeto, de acordo com a situação que estivermos analisando. Se estamos estudando a composição de uma porção limitada, um pedaço ou parte da matéria, por exemplo, estamos estudando o que nós chamamos de um corpo. É nela que podemos encontrar as soluções para alguns problemas da humanidade, relacionados à indústria, à agricultura, à ecologia, à educação e à saúde. Qual dos impactos positivos, olha só, a seguir está diretamente relacionado à química? E aí está falando de positivo, então eu quero coisas boas. Então vamos lá, letra A. Materiais resistentes à corrosão. Professor Almeida, é interessante a gente ter materiais que são resistentes à corrosão? Olha só, professora Sabrina, muito é importante, né? Porque senão o material tende a se desgastar cada vez mais rapidamente. Então, a resistência dos materiais aos impactos da natureza tem muito a ver com a vida útil de cada material, não é isso? Isso. E olha só, aí você deve pensar, ai gente, olha, mas teve a letra B, melhoramento genético. Mas esse termo genético, ele está diretamente relacionado à química? O que você acha, professor Almeida? Será? Olha aí, quando fala genético, a gente vem do lado biológico, né? Das características dos seres que são seres vivos, né? Isso. As gerações vão surgindo e tem aspectos que são comparados a gerações anteriores. Então, vai analisando aí, meu caro aluno, né? Isso. O melhoramento genético, ele é bom, mas ele não é um impacto positivo não é diretamente significativo. Ligado à química, né? Então, a letra B também não é aí o nosso caso. A letra A é interessante, como o professor Almeida falou. É importante, tanto que a gente tem aí o uso de metais em todo Exatamente, canto além de isso, tudo, né? porque a corrosão são reações químicas que acontecem com os metais, né? A presença do oxigênio e aí com a umidade do ar, alguns metais vão se oxidando, vão provocando corrosão e vão se desgastando. Aí tudo bem, a química tem muito a ver com isso aí. Agora, a utilização de algas na letra C
e micro-organismos em lagos para diminuir a quantidade de poluentes. Será que tem a ver com a química? É interessante? É, mas ele quer que esteja diretamente relacionado à ciência química. Aqui a gente também entra na biologia. Ó, a letra B e a letra C são aspectos positivos da biologia. Armas nucleares. Tá diretamente ligado à química? Tá. É um aspecto positivo? Não. Não. Armas nucleares, né? Você utilizar os átomos, né? Os núcleos para gerar armas. E aí, o que é que acontece? Quando se fala em armas, você pensa em violência, né, professor? Isso. E fora que quando a gente está falando de nucleares, fora, infelizmente, as situações da vida das pessoas e dos animais, do ambiente, ainda tem a poluição que fica, né? Exatamente nas grandes regiões, aquelas partículas mal irradiadas, elas podem gerar, como o caso de Goiânia, o caso do Césio 137. Isso, entre outros. E aí, galerinha, então aqui a última letra E, microchips, é interessante, mas também não está relacionado diretamente à química. Então, a nossa alternativa que realmente traz um impacto positivo da química é a letra A. Todo produto natural ou artificial, no caso, né, um produto comestível, ele é formado por produtos compostos químicos, sendo estes formados por elementos químicos isentos de compostos prejudiciais à saúde, alguns deles. Nesse caso aqui, quando ele está falando lá dos metais, os metais, como o professor Almeida falou, ele tem ali as reações que eles sofrem que causam a corrosão, e quando a gente tem um estudo para ter materiais que são mais resistentes a essa corrosão, nós estamos falando de estudos que estão ali direcionados à química. Lembrando, professora, que quando falamos em as alternativas A, B, C, D e E, claro que todas elas, de certa forma, envolvem alguns conhecimentos químicos. Mas o nosso aluno ele deveria ter o quê? Abordagem sobre o principal enunciado principal da questão, que diz qual dos impactos positivos a seguir está relacionado à química. Então, todos eles, no bom sentido, podem ser positivos, mas tem o lado parcialmente positivo, né? Porque tem outros que não são 100% positivos. Mas no caso dos materiais resistentes à corrosão, claro que é porque são materiais, por exemplo, que você nas grandes regiões, você não usa mais portas, janelas, telha de ferro. Você usa de alumínio, porque alumínio protege da corrosão. Então, eis aí alguns dos aspectos positivos com relação à química na elaboração dessa questão. É isso aí, galerinha. E para fechar a atividade de hoje, a gente tem o nosso Se Liga no Enem, a questão de número 3, onde a gente trouxe uma questão do Enem que fala o seguinte: o franciscano Roger Bacon, ele foi condenado entre 1277 e 1279 por dirigir ataques aos teólogos por uma suposta crença na alquimia, na astrologia e no método experimental, e também por introduzir no ensino as ideias de Aristóteles. Em 1270, ele escreveu: pode ser que se fabriquem máquinas graças às quais os maiores... Pode ser que fabrique-se máquinas as quais sejam o quê? Maiores... eu acho que essa frase está escrita errada, né, professor? Mas vamos lá. Pode ser que se fabriquem máquinas graças às quais, quer dizer, ou a essas máquinas, sei lá, os maiores navios dirigidos por um único homem, quer dizer, a tecnologia dessas máquinas propiciando a fabricação de navios gigantes, né? Dirigidos por um único homem e se desloquem mais depressa do que se fosse cheio de remadores, quer dizer, de embarcações anteriores, e que se construam carros que avancem a uma velocidade incrível sem a ajuda de animais. Que se fabrica as máquinas também voadoras, nas quais um homem, vamos dizer assim. Aí vem, ele comparando a tecnologia avançar, fabricar navios
superpoderosas em relação às embarcações simples, como também, olha lá, você se movimentar se fosse guiado através de um burro, através de uma charrete, através de etc e tal, né? Daí ele vem aqui, ó, voadoras na quais um homem bata o ar com as asas como um pássaro, e aqui 3.1 máquinas que permitam ir ao fundo dos mares e dos rios. Aqui a referência. E com base nesses enunciados, então, qual dessas aí seria a alternativa correta? Qual a alternativa que nosso aluno com certeza marcou? Então aí, professora Sabrina, indo direto lá, qual realmente, olha aí, você assinalou a questão, meu caro aluno? Então, galerinha, aqui ele deu o texto e ele deu aqui esses pontinhos e pede para a gente considerar a dinâmica do processo histórico e afirmar quais são as ideias dele aqui dentro, ó. Qual dessas alternativas traz de fato a ideia, né, do nosso pensador? Então, insiram-se plenamente no espírito da Idade Média ao privilegiarem a crença em Deus como o principal meio para antecipar as descobertas da humanidade. Estavam em atraso com relação ao seu tempo ao desconsiderarem os instrumentos intelectuais oferecidos pela Igreja para o avanço científico da humanidade. Opunham-se ao desencadeamento da primeira revolução industrial ao rejeitarem a aplicação da matemática e do método experimental nas invenções industriais. Eram fundamentalmente voltadas para o passado, pois não apenas seguiam Aristóteles, como também baseavam-se na transição da teologia e na teologia. Inseriam-se num movimento que convergiria mais tarde para o Renascimento ao contemplarem a possibilidade do ser humano controlar a natureza por meio das invenções. Nessa daqui, gente, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Nós estamos falando aí de um pensamento que estava voltado para situações que ocorreriam no futuro. E só para a gente fechar, gente, lá no slide rapidinho, nós temos aí um material complementar que é necessário vocês terem assistido esse vídeo aí para as nossas aulas futuras. Então, fique ligadinho, esse material está disponível também com o professor presencial de vocês. E é de longa curiosidade, então pesquisem, ok? Para que vocês verem que tem diretamente relação com o que nós abordamos nessa aula. Boa sorte para você, meu caro aluno. É, galerinha. Ó, liga não, vocês ficam nervosos aí, a gente fica nervoso aqui, tá tudo certo, viu, pessoal? A gente se vê na nossa próxima aula.